Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa sexta aula, nossa sexta videoaula do módulo 2. O módulo 2 e todas as aulas são voltadas para o Mindset empreendedor. O Mindset, como você já sabe, é a configuração da sua mente, é a forma que você pensa. E nesta videoaula de número 6, nós vamos falar sobre pensar grande e com clareza. Você que vai ser um empreendedor, que é um empreendedor, você que está ao longo desses vídeos mudando o seu mindset, mudando a sua maneira de pensar, você tem que pensar grande. A mesma força que você vai fazer para pensar pequeno, a mesma cabeça, o mesmo cérebro, a mesma massa cefálica que você vai usar para pensar pequeno, você deve usar para pensar grande. Você tem que pensar grande. Se você não tem uma casa, por exemplo, você tem que pensar em ter várias casas. Qual a diferença vai fazer? Se você não tem nenhuma casa, por exemplo, se você não tem nenhuma casa, você mora de aluguel, por exemplo, e você pensa em ter uma casa, por que você não pode pensar, ao invés de ter uma casa, ter 2, 3, 4, 5, 10, ter a sua de moradia e ter várias outras para alugar, ou salas comerciais que você possa alugar? Se você hoje trabalha como empregado, funcionário, ganhando muito pouco, trabalhando muito, por que você não pode pensar grande em ter a sua própria loja, em ter o seu próprio comércio, em ter a sua própria empresa? Não faz nenhuma diferença. Você pensa pequeno e pensa grande. É somente questão de mudar o seu mindset, porque o pensamento está aqui. Você não paga para pensar. Só que você tem que pensar grande e pensar com clareza. Por exemplo, você já tem uma loja de roupa, por exemplo, ou você quer iniciar uma loja de roupa, vendendo para as pessoas que você conhece, vendendo no seu bairro, vendendo na sua cidade. E por que não pensar em vender roupas para todo o seu estado? Por que você não pensar em vender roupas para todo o seu país através da internet? Por que não você pensar em exportar roupas para outros países? Por que não? Só que você tem que pensar grande, mas pensar com clareza, correto? O que é pensar grande e pensar com clareza? Pensar da seguinte maneira: hoje eu trabalho aqui vendendo minhas roupas informalmente. Eu sou um sacoleiro, uma sacoleira. Então eu vou lá, eu compro e revendo para as pessoas que eu conheço. Se eu tenho uma loja física, eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar água, vou ter que pagar luz, vou ter que pagar IPTU, vou ter que colocar caixas registradoras, vou ter que colocar alguém para me ajudar a vender, colocar alguém para me ajudar a fazer a vitrine. Então, você tem que pensar grande, mas você tem que pensar com clareza. Por quê? A cada passo que você der para se tornar grande, você tem que estipular como você vai fazer. Não adianta apenas você pensar grande, dizer, não, eu vou ser o maior revendedor de roupas do mundo. Eu vou exportar roupa para a China, eu vou exportar roupa para os Estados Unidos, eu vou exportar para outros países, eu vou mandar para o Uruguai. Então, existem diversos tipos de demanda, diversos tipos de coisa. Mas como que você vai fazer? Você tem que, a cada degrau que você vai subindo, você tem que pensar com clareza. Não. Se hoje eu vendo roupa individualmente para as pessoas que eu conheço, então eu preciso de um celular para me comunicar com essas pessoas. Se amanhã
eu tiver uma loja física, eu preciso de alugar um ponto. Se amanhã eu for, por exemplo, vender para as pessoas ao redor da minha cidade, eu preciso de um carro para entregar essas roupas. Se eu for vender essas roupas ao meu estado, então eu preciso de um convênio com os Correios, com a empresa de entrega, enfim, eu preciso ver de que forma eu vou entregar essas roupas. Eu preciso ter o meu Facebook, o meu site, se eu vender pela internet, onde que eu vou receber, como que eu vou enviar. Se eu vou enviar para outros países, eu tenho que saber qual é a regra daquele país, o que eu preciso fazer para que o meu produto ele chegue até aquele país. Quais são as especificações e as normas estabelecidas ali pela legislação que o meu produto deve ter para chegar naquele país com um alto índice de qualidade, para que eu possa concorrer com as pessoas daquele país, para que seja vantajoso para a pessoa que está importando. E ver também se o valor que vai ser pago para mim na importação vai condizer com as minhas despesas, com o pessoal da logística, com o pessoal da fabricação. Então, é isso. Você tem que pensar grande, mas pensar com clareza. Ó, pensar grande. Eu quero ter a minha loja a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, a nível de mundo. Mas você tem que pensar com clareza como você vai fazer isso acontecer. Não é só pensar grande, mas não ter uma clareza, porque aí é uma loucura, se torna uma loucura na verdade. E isso para qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor, você quer ser um construtor de casas. Você coloca isso como o teu pensamento. Por exemplo, hoje você trabalha como ajudante de pedreiro e você fala, não, eu vou ser um grande construtor de casas e eu vou construir condomínios. Como que você vai construir condomínio? Você vai se tornar um pedreiro? Você vai ser um mestre de obra? E você vai recrutar depois eletricista, carpinteiro, gesseiro, outros ajudantes de pedreiro. Você vai ter um engenheiro que vai assinar para você. Você vai ter um arquiteto que vai fazer projeto. Você vai ter um técnico de edificações que vai acompanhar suas obras. Você vai montar uma construtora. Então, é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter a sua visão, o seu pensamento grande. Mas só que você tem que ter clareza nos passos a seguir. Você lembra que nós falamos no primeiro módulo, não lembro se foi na segunda, na terceira, na quarta aula, que nós dissemos sobre administração, a base da administração, que é planejamento, organização, liderança e controle. Você tem que pensar grande, mas você tem que se planejar. Você tem que pensar grande, mas você tem que organizar esses pensamentos. Tem que liderar e tem que controlar tudo. Tem que fazer um pensamento sistêmico. Pensar num todo. Então você tem que pensar grande. Você tem que pensar objetivos que vão tirar você de um ponto aqui mínimo a te levar ao máximo. Como diz o ditado, o céu é o limite. Mas os pensamentos grandes, sem uma visão clara de como concretizar, se torna sonhos, se torna apenas pensamentos. O que mais tem são pessoas românticas, sonhadoras, que pensam em ter um grande comércio, uma grande loja, uma grande empresa, mas não tem claro o como vai fazer, o como se organizar para chegar até esse objetivo. Então, pense grande, mas tenha clareza nos seus pensamentos de como você vai chegar lá. Espero que você tenha compreendido este vídeo e eu aguardo você na nossa próxima videoaula.